Nessa segunda parte, pessoal, do nosso Evangelho no Lar, nós vamos concluir um capítulo aqui desse nosso livro, o Estudo da Roda da Vida, do Lama Padma-Santen, o capítulo que é intitulado Síntese da Análise da Perfeição da Sabedoria, que ele conclui com um poema muito interessante, muito profundo. É bem pequeno, é bem curto, são 7 pequenas estrofes, onde ele procura resumir nessas estrofes exatamente a essência de tudo aquilo que nós estudamos sobre esse nome de perfeição da sabedoria, né? Eu vou propor a vocês que eu vou fazer a leitura do poema, tá? E peço a vocês assim que vocês depois me digam qual foi aquela parte que mais chamou a atenção, tá? Eu vou, inclusive, trocar uma palavra sânscrita aqui por uma expressão mais conhecida nossa para que fique mais familiar a linguagem, tá? Então o Lama diz assim nesse poema: abra os olhos devagar e veja a realidade da presença divina inteira diante de você. Respire devagar, sem esforço. Nada a ser sustentado, nada a ser criado ou visto, naturalmente presente. Apenas veja, suavemente. Quando se perder, é na realidade da presença divina que estará. Não há 2 lugares, apenas esse. Sem esforço, mandala natural. Veja. Corpo, energia, mente, paisagem mental, mandala, céu, natureza divina, tudo abarca. Sem esforço, sem tempo, não é necessário obter algo, nem fixar-se. Veja. O deslocar-se causal por dentro da presença divina torna existente o que é apenas presença divina. Contemple isso. O deslocar-se causal é o deslocar-se da presença divina. Não há como perder-se. Ainda assim, surge um mundo com significado causal. Fixado a isso, operamos a realidade divina e não vemos seus atributos completos. E perdemos a capacidade de ver essa presença. Nenhum, nem outro, nem entre ou meio. Simplesmente natureza primordial, mestre absoluto. Mãe do Sansara, presença divina. Mãe do Nirvana, presença divina. Nada a fazer, não perca o espetáculo. Então esse é o poema, né? Só lembrando, para quem não está lembrado dessas 2 palavras, Sansara é o mundo material, ou também o modo de operação confuso da mente ignorante. E Nirvana é o seu oposto, né? Ou seja, seria, grosso modo, não é exatamente isso, o paraíso, né? Ou seja, a mente operando com muita paz e equilíbrio interior, com muita lucidez e amor, né? Como a gente viu, inclusive, na nossa primeira mensagem. Então eu pergunto a vocês, o que chamou mais atenção nesse poema? Pode ser uma expressão, pode ser uma estrofe, pode ser uma frase, pode ser uma afirmação, pode ser o significado geral que vocês conseguiram captar do poema. O que chamou a atenção? Ou a dificuldade de entender alguma coisa também, né? Porque ele é muito profundo. Vocês notam que ele está falando o tempo inteiro da presença divina, né? Em tudo e em todos, né? Esse é o ponto para o qual ele está chamando a atenção. Só que o que ele está fazendo também é recomendando a nós que a gente cultive o olhar que consiga ver isso. Porque o grande problema é que a onipresença divina, como o próprio nome está dizendo, né? Oni, né? Esse prefixo, quer dizer, é em todo lugar, em todos os tempos, em todos os momentos, dentro de nós e fora de nós, né? Então, por que a gente tem tanta dificuldade na vida? Por que a gente sofre, né? Por que a gente tem aflição se nós estamos mergulhados e nadando nesse oceano de riqueza, né? Porque quando se fala divino, ele é rico em tudo, né? Porque Deus é infinito, né? Ser infinito significa que é uma fonte inesgotável de bem-aventurança, é uma fonte inesgotável de paz, é uma fonte inesgotável de equilíbrio,
né? Então, o que o Lama está procurando chamar a atenção aqui é quando ele diz assim, ó, respire devagar, sem esforço, nada a ser sustentado, nada a ser criado ou visto. Então, qual é o nosso primeiro problema? É que nós estamos sempre achando que a gente precisa estar se esforçando, né? Tá assim agitado, tá correndo atrás de alguma coisa, né? Mas quando a gente respira e relaxa, e acredito que todos aqui já tiveram essa experiência, né? É que essa presença fica visível, né? Ela tá ali, ela tá totalmente disponível. O que precisa então? Relaxamento, né? E nós temos muita dificuldade com isso, porque nós somos educados de forma contrária, né? Expressões como, precisamos vencer na vida, né? Isso vai sendo incutido nas nossas mentes desde que a gente é pequenininho. Não, você tem que estudar, você tem... Não é que a gente não tenha que fazer as coisas, vocês entendem? Mas é fazer de uma forma tranquila, né? Com aquela forma, como nós dissemos até inclusive no nosso estudo da semana passada, né? Entendendo que dentro de nós já tem uma plenitude, né? Não está nos faltando nada. Então a gente deveria fazer as coisas por amor a fazer, né? Por um amor a realizar, como Jesus fazia, né? Ele dizia em uma determinada parte do Evangelho, ele diz, eu não tenho uma só pedra onde repousar minha cabeça, porque ele não precisava disso, né? Ele simplesmente ia atuando no mundo o tempo inteiro, consciente dessa presença divina e refletindo essa presença divina. Então, quando ele se depara, só para que isso fique mais concreto para nós, por exemplo, com o episódio da mulher adúltera, né, que estão querendo apedrejar, ele não perde a conexão com essa presença. Ele olha para os agressores, os algozes que querem apedrejar, e olha para a vítima e não vê agressores nem vítima, ele vê manifestação da presença divina, só que é obscurecida pela ignorância fundamental, que é a ignorância espiritual, que é justamente a ignorância de quem realmente eles são. A mulher adúltera não sabe que ela não é uma mulher adúltera, né? É que ela é uma centelha divina, e os agressores não sabem que eles não são agressores, que eles não são doutores da lei mosaica, que precisam zelar pelo cumprimento, né? Que tem que apedrejar quem está fazendo coisa errada. Eles não são isso. E Jesus enxerga isso. Por quê? Porque ele naquele momento, vocês conhecem a passagem, né? Ele não se afoba, ele não perde o seu ritmo respiratório, ele começa a desenhar na areia, né? Como quem está simplesmente captando, né? Sorvendo a sabedoria dessa presença que está ali, que ele percebe que está ali, para saber o que é o melhor que pode ser feito naquela situação. Para quê? Não para combater os seres, porque os seres são centelhas divinas se manifestando no mundo, mas para combater a ignorância que habita neles. Por isso que ele vai dizer, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado. Ele não fala isso para agredir, né? os algozes, né? Para fazer com que eles se sintam menores. Ele quer que eles despertem para suas verdadeiras necessidades. Dizendo assim, vocês estão achando que essa mulher é pecadora, mas e os seus pecados? É disso que vocês deveriam cuidar. É isso que vai salvá-los. É isso que vai encaminhá-los para um estado mais espiritual, mais desperto, mais feliz. Não é esse tipo de ação que vocês estão fazendo. Isso que se vocês estão fazendo, vocês vão gerar karma negativo, né? E depois ele se volta para a mulher adúltera, depois que os agressores desistem, né? Porque eles ficam tocados por aquilo, porque Jesus falou em conexão com a presença divina que estava ali. As pessoas envolvidas no episódio não viam Deus, mas ele estava vendo e ouvindo. Estou falando aqui assim no modo figurado, mas, né, para a gente poder entender. Estava vendo e ouvindo Deus, né? Então, quem falava ali era, como ele mesmo diz em uma outra passagem, as obras que eu faço não sou eu que faço, é o Pai em mim que as faz. Por quê? Porque ele estava aqui, sem esforço, relaxado. Ele não se tensionava. Como ser iluminado que ele era, as situações de conflito não o deixavam tenso nem contraído. O corpo dele estava sempre relaxado, a respiração sempre bem ritmada, né? E os olhos sempre com aquele brilho divino
de trazer benefício aos seres. Como que eu posso beneficiar? Independentemente do que estivesse acontecendo, não importava, qualquer circunstância. Podem pegar todas as passagens do Evangelho, vocês vão ver isso em Jesus, né? E é isso que ele vai nos convidar a fazer, né? Tenham olhos, criem olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Ou seja, apurar a nossa visão para quê? Para ouvir essa voz silenciosa que está o tempo todo falando no nosso íntimo. Que a gente pode chamar de Deus, que a gente pode chamar de presença divina, que a gente pode chamar de voz do silêncio, porque ela só fala exatamente quando a nossa mente está calma. É por isso que o Lama está falando aqui, ó, sem esforço. Ele não está dizendo que sem esforço é sem ação, é ficar inativo, é ficar parado, né? Até porque se a gente pegar os seres iluminados, Jesus, Buda, eles eram extremamente ativos. Estavam o tempo todo trabalhando, mas trabalhando de uma perspectiva de trazer benefício para os outros. Não estavam preocupados, como diz Jesus, né? Não tem uma só pedra para repousar a minha cabeça. Então ele não estava preocupado em ter posses, ter família, ter casa, ter bens, ter dinheiro, ter poder, nada disso. E o Buda a mesma coisa, depois que ele renunciou a tudo e se iluminou, a mesma coisa. Não estava minimamente preocupado com isso. Então, esse sem esforço é nesse sentido, né? Não há ali a presença de um eu querendo se engrandecer, mas sim de uma consciência que está o tempo todo disponível para emanar luz. Só que para emanar luz tem que estar com essa conexão, e esse poema fala dessa conexão. Vocês podem reparar que no outro trecho aqui o Lama diz assim, ó, corpo, energia, mente, paisagem mental, céu, tudo natureza divina, né? Então, se por acaso a gente, por alguma coisa que acontece, a nossa mente se desloca com uma paisagem mental negativa, né? Se a gente conseguir, nesse momento, respirar e voltar a um estado de relaxamento, imediatamente a negatividade se dissolve. Por quê? Porque, na verdade, mesmo onde há negatividade, quem está se manifestando ali é essa centelha divina que está dentro de nós, só que se manifestando de forma ignorante, de forma cega. Quando você respira e relaxa, né, é como se você tirasse aquela venda, lembram? Que significa ignorância. A venda cai, né? Mas, quando nós estamos tensos, lutando, né, nos debatendo, por isso é que, inclusive, a psicologia moderna também fala isso. Não adianta a gente... e o Matheus uma vez me fez uma pergunta sobre isso. Como é que a gente distingue entre... eu não me lembro se foi essa a palavra que ele falou, mas entre superar uma negatividade que está dentro de nós e entre estar reprimindo um impulso, né? A repressão, eu estou sempre... como se fosse assim, eu estou ali lutando contra aquilo, não estou tendo resultado e estou me desgastando muito, né? A melhor forma de lidar com as negatividades, né, de lidar com qualquer obstáculo que seja, é de forma relaxada, porque quando a gente relaxa, brota mais lucidez, brota mais clareza. Quando a gente está tenso, a gente não consegue ter clareza sobre qual é a melhor ação a ser feita, qual é o melhor movimento a ser feito, né? Então é isso também que ele está chamando a atenção aqui no poema. E ele ainda diz aqui assim, ó, que eu acho bem interessante quando ele fala isso aqui, né? Nenhum nem outro, nem entre ou meio, simplesmente natureza primordial, mestre absoluto. Ou seja, nós temos um mestre permanentemente disponível para nós, que é o nosso mestre interior. Todos os mestres espirituais, entre eles Jesus, eles aparecem no mundo, mas é apenas para que a gente, olhando para eles, usando aquela sabedoria que a gente falou, que é a sabedoria do espelho, a gente perceba que aquela manifestação de sabedoria, ela nada mais é do que uma manifestação acabada, realizada, daquilo que já existe em potencial dentro de nós. Então eles aparecem no mundo exatamente para que a gente, olhando aquilo, crie a motivação de fazer todos os esforços necessários e todas as renúncias necessárias para tornar aquele estado realizado um estado realizado em nós também. Porque em potencial nós já temos, né? Nesse sentido, é que dentro do budismo, eles costumam usar muito uma expressão dizendo assim, todos os seres são Budas.
A única diferença entre os Budas, né, que a gente chama de Budas, e os outros, é que os Budas despertaram. Eles já sabem disso. Já acessaram todo esse manancial de potencial de inteligência, de sabedoria, de paz, de equilíbrio, de felicidade inabalável. E nós estamos com isso tudo disponível, mas como aquele pobre miserável que está sentado em cima de uma caixa do tesouro, só aí não sabe que tem um tesouro embaixo. Né? A gente tem que abrir a caixa. Né? E esses tesouros são o quê? São os tesouros divinos. Né? São essas qualidades que a gente já citou várias vezes aqui, que são as qualidades incomensuráveis, né? Compaixão, amor, equanimidade e alegria altruísta. A alegria altruísta é muito interessante, né? Porque a alegria altruísta é exatamente aquela alegria que se alegra com a alegria do outro. Né? Lembrando sempre aquilo que falamos na primeira parte, né? Que a gente se alegra com a alegria profunda do outro, né? Não quando o outro está eufórico com coisas que fazem mal a ele, porque também tem essa diferença. Mas se a gente estiver lúcido, a gente vai saber, né? Que quando a pessoa está atuando no plano do desejo ou realmente tendo consciência de suas verdadeiras necessidades, né? A gente já várias vezes falou aqui que Jesus foi crucificado por isso, porque as pessoas queriam ter os seus desejos satisfeitos, e ele não veio para satisfazer desejos, ele veio para atender necessidades, né? Aquilo que nós precisávamos, não aquilo que nós queríamos, né? E isso é um trabalho permanente que nós vamos precisar fazer, porque como espíritos ainda com um alto grau de cegueira espiritual, a gente ainda não tem um bom discernimento para distinguir entre desejo e necessidade, né? E aí, quando o Lama diz isso aqui, ó, nenhum nem outro, nem entre ou meio, ele está querendo dizer também uma outra coisa, que além de a gente precisar ter um estado relaxado e sem esforço, né? Quando a gente consegue entrar nesse estado, a gente sai da dualidade, consegue entrar, trilhar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A gente não está nem no extremo nem no outro, né? A gente não está nem excessivamente duro, nem também deixando solto, né? A gente tem uma atitude firme, mas ao mesmo tempo acolhedora, né? Então esse poema ele é bem interessante nesse aspecto, sabe? Ele é uma leitura bem interessante da gente fazer periodicamente, fazer antes de dormir, fazer ao acordar, só para ter criar, né? O que eles chamam a familiarização com esse estado, porque nós estamos familiarizados com o oposto disso. Nós estamos familiarizados com estar tensos, com estar sempre, né? Lembra daquela mensagem que a gente sorteou aqui há algum tempo, defesa, né? A gente está sempre achando que nós precisamos estar dentro de um forte, tentando defender esse eu, né? Que pode ser a qualquer momento prejudicado, né? Quando a gente se libera um pouco dessa atividade, né? Constante de autodefesa, né? E percebe que a gente está mergulhado no que o poema fala aqui, num mundo de presença divina, a gente já se sente protegido. Emmanuel, inclusive, diz isso. Ele diz: a nossa verdadeira proteção não está numa arma, está na presença de Deus em nossa vida. Porque se ele estiver presente, o melhor vai acontecer, sempre, né? Agora, isso depende do quê? Do fortalecimento da nossa fé.